Olá, tudo bem? Prazerzaço estar aqui conversando com vocês. Eu não levo jeito para entrevista, para aparecer, tá ligado? Para ser blogueiro. Hoje em dia, acho que já há muito tempo no Brasil, né? Que não é de hoje em dia isso, mas... Talvez esse viés da entrevista seja também um outro caminho, mas é o caminho do improviso, né? Que é algo também que eu sei que você curte, claro, a cultura do slam, do rap. Cara, a vida na periferia tem algumas peculiaridades, assim, né? Não brinca com isso, cara. A ferida tá aberta. Pra quem não sabe, eu sou São Paulino. Por exemplo, esses dias me perguntaram se eu tinha vontade se eu ia ficar morando na periferia ou se eu tinha vontade de morar num bairro de classe média em Porto Alegre. E aí eu falei, velho, tá ligado? Porra, eu sou maltratado nesses lugares. Muito bem, amigos do Festival Tarrafa Literária, dessa vez ainda online em 2021, torcendo para ser a última fase dessa pandemia. E aqui uma alegria enorme receber no festival o escritor José Faleiro, vindo lá da região do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da Vila Sapo, originalmente. José Faleiro nasceu em 87, em Porto Alegre. Estreou em 2019 com Vila Sapo, pela editora Venas Abertas, uma elogiada reunião de contos. Tá? Tem uma crônica semanal na revista digital Parêntese, e esse romance aqui, Os Supridores, é a grande estreia dele na narrativa longa, e recentemente, apesar de não cronologicamente, ele vai escrevendo as crônicas há bastante tempo, o Mas em Que Mundo Tu Vive, recém-publicado, ambos pela editora Todavia, grande parceira do Zé Faleiro e de muitos autores da literatura brasileira. Bem-vindo à Tarrafa Literária, Zé. Olá, tudo bem? Prazerzaço estar aqui conversando com vocês. Demais, cara. Bem-vindo. Primeira pergunta, hein? Vamos lá. Você prefere dar uma entrevista ou escrever literatura, cara? É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Eu costumo dizer, conversar com meus amigos, né, meus amigos escritores também, que, cara, eu sou escritor, mano, tá ligado? Eu sou escritor. Eu não levo jeito para entrevista, para aparecer, tá ligado? Para ser blogueiro. Hoje em dia, acho que já há muito tempo no Brasil, né, que não é de hoje em dia isso, mas o escritor acaba tendo que ser meio que um polvo, assim, né? O cara escreve, daqui a pouco ele tá tendo que trabalhar no jornal, ele tá tendo que fazer tradução, cada braço fazendo uma coisa, né? Ele trabalha em assistência de edição, às vezes, como foi o meu caso na revista Parênteses, né? Que além de escrever, eu fazia assistência de edição. Aí o cara faz uns trabalhos de revisão, vai fazendo um monte de coisa, e isso inclui também entrevista e tal, para promover o trabalho e tudo mais, mas eu não levo jeito para essas coisas. Inclusive, uma das coisas que eu gosto de muitos aspectos assim na escrita, né, na produção literária. E um deles é a oportunidade de ter, teoricamente, todo o tempo do mundo para poder me expressar da melhor forma possível. Então, tu senta para escrever um parágrafo, e enquanto não tiver bom, tu não avança para o próximo. Né? Tu fica trabalhando ele, reformulando até tu, pronto, agora diz o que eu queria. Né? E essa oportunidade a gente não tem numa entrevista. Então, tu faz uma pergunta e as ideias que vão surgindo na minha cabeça eu vou tendo que me expressar imediatamente, espontaneamente, e eu não sou bom em achar a melhor forma de me expressar, geralmente, sabe? Quando você escreve, você está tendo o controle, né? Talvez esse viés da entrevista seja também um outro caminho, mas é o caminho do improviso, né? Que é algo também que eu sei que você curte, claro, a cultura do slam, do rap, e essa veia do improvisar, tá pronto para isso, é um pouco também do que vai na nossa vida, né, cara? A gente não consegue ter um plano. A literatura pode ser um desejo, mas a vida real é diferente. Pois é, mas eu não sou bom no improviso aí, tá? E aí, tipo, quando eu vejo os caras do rap nos improvisos e tal, eu fico, nossa, cara, isso é muito do caralho. E aí tu vê que, pra ter uma noção que eu não sou mesmo bom nisso, cara, esses dias eu pensei numa boa resposta que eu podia ter dado para uma professora que uma vez me humilhou em sala de aula, assim. Aí eu pensei numa resposta muito boa que eu podia ter dado para ela, né? Esses dias eu pensei isso. O problema é que ela me humilhou lá na 4ª série, sabe? Então, tipo, eu levei décadas para pensar numa resposta.
Tem um delay maturando aí, né? Tinha um personagem do Jô Soares, né? Que pouca gente talvez hoje ainda lembre dele como humorista, né? Que é um cara que sempre acontecia assim a resposta humilhante, ele respondia assim: ah, é. Só isso. Aí depois vem, né, cara? Mas é isso, esse mundo dos caras que tem o multifacetado, talvez ele esteja se apresentando morbidamente em quase todas as profissões. E a de escritor é mais uma delas, né? Acho que a gente faz parte de uma cena dessa disposição do ser versátil, né? Eu adoraria, por exemplo, imagina você ser escritor e ser o Rubem Fonseca, né? Que ninguém sabia a cara dele, ou o Dalton Trevisan, aí de Curitiba, ou a Hilda Hilst, pouquíssimas entrevistas, ou Raduan Nassar, né? Que é o texto que vem antes. Ou vamos lembrar um cara aí do Luiz Fernando Veríssimo, que realmente ele é muito mais vibrante no texto, né? Do que se apresentando, né, falando, né? Pois é, cara, isso é uma ideia que me seduziu sempre, assim. A ideia de fazer um bom trabalho e de conseguir algum reconhecimento, mas que o meu nome fosse conhecido e não a minha cara, não a minha figura visual, assim. Essa era uma ideia que me atraía na escrita, assim. E além do mais, tipo, é no que eu sinto que eu sou bom mesmo, assim, sabe? É o que eu gosto de fazer e é o que eu me empenho para fazer, que é aquele trabalho tu e o papel. Tu e o papel. Tudo mais que vem junto com isso, eu não levo muito jeito e não gosto muito, assim. Algumas coisas eu gosto mais do que outras, né? Nesse monte de coisa que vem atrelado ao trabalho de escritor, né? Tem algumas coisas que eu dou um pouco mais de conta do que outras, assim. E para viver na periferia, Zé, você precisa ser um especialista? Cara, a vida na periferia tem algumas peculiaridades, assim, né? Eu acho o seguinte, ó, eu vou começar te falando isso lembrando de um episódio da minha infância. Velho, eu nasci aqui na Lomba do Pinheiro e tal, né? Aí quando eu tinha uns 5 anos, meu pai foi promovido a zelador, meu, no prédio onde ele era porteiro até então. E aí a gente teve que ir morar lá toda a família, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai. Cara, e aí eu fiquei lá até os 10 anos, perdi esse contato com a periferia por uns anos, assim, até uns 10 ou 12 eu fiquei lá. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu voltei para Lomba do Pinheiro, né, com a minha mãe, e a minha irmã ficou lá com meu pai. E aí eu tive a oportunidade de perceber algumas coisas, né, olha que louco. O primeiro ano do ensino fundamental no colégio e o segundo eu cursei lá na Cidade Baixa, né, que é um bairro classe média de Porto Alegre. É claro que eu não tinha interação nenhuma nem na minha casa, porque eu era o filho do empregado, eu não podia conviver com os outros meninos da minha idade, não tinha essa interação, a gente não era do mesmo mundo, né? E isso também não tinha no colégio, porque havia marcadores muito fortes, assim. Os filhos dos bacana lá botavam, os pais botavam os filhos, né, na escola pública também. Então, mesmo na escola pública onde eu estudei lá, os gurizinhos eram ricos, assim. Então, eles iam com lanche, com suco, com bolo, com dinheiro, velho. Tinha uma cantina lá, eles compravam os troços já desde pequeno. E eu ia sabe, com um sanduichinho que meu pai preparava, eu tinha vergonha, tá ligado? Enfim, tinha vários marcadores, o jeito de se vestir, o jeito de falar, tinha vários marcadores, assim, que deixava muito claro que a gente não pertencia ao mesmo mundo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, cara. Foi ali que eu tive a minha primeira experiência de escola. E comecei, claro que eu não pensava sobre isso na época, eu era uma criança, isso eu penso hoje em retrospectiva, né, olhando para trás, que foi a minha primeira experiência de escola e eu percebi o seguinte, que as crianças, meu, ficavam sentadas cada uma na sua cadeira, entrava a professora e todo mundo dizia bom dia, professora, ela dizia bom dia e começava a aula, e ninguém dava um pio. Quando ela saía, as crianças até conversavam um pouco, mas cada uma na sua cadeira ali e tal. Foi a minha primeira noção de escola, foi a minha primeira referência de escola, né? Quando eu voltei para Lomba do Pinheiro, que eu fui para a terceira série daí cursar aqui, no primeiro dia eu tomei um susto, assim, porque eu entrei, assim, tinha cadeira voando, velho.
bola de papel, era, filho da puta, eu te pegar, não sei o que, tá pensando, uma confusão, assim. E eu olhei aquilo ali, e a professora, velho, suas pragas, por que vocês não morrem? Suas imundícies, não sei o que, seus filhos da puta. E aí, cara, além daquele caos, né, uma coisa que me chamou a atenção, mas eu repito, isso é eu olhando em retrospectiva, né, é o quanto aquela mulher estava autorizada a desumanizar aquelas crianças, tá ligado? E foda-se, assim, e foda-se. Porque o que você observa? Todos os aspectos do mundo civilizado, né, todos os aspectos civilizatórios, todas as coisas positivas numa sociedade, elas chegam primeiro nas regiões centrais, nos bairros abastados, né, os bairros de gente de classes mais confortáveis, chega primeiro ali. E demora a chegar na periferia. Demora a chegar. Assim como demora a chegar o saneamento, assim como demora a chegar toda a infraestrutura, né? E o contrário também acontece, principalmente num contexto de horror que nem a gente está agora, de pandemia, de crise econômica, crise política, né? Crise econômica, enfim, socioeconômica. As coisas ruins primeiro chegam nas pessoas pobres, nas periferias. Depois é que vai atingir a classe média, sabe? Então, a gente percebe isso. Por que eu estou falando isso? Porque esse contexto da periferia, onde demora a chegar certos aspectos civilizatórios, porque o Estado não contribui para que isso aconteça, porque a figura do Estado na periferia é só a polícia, né, para bater nas pessoas, para matar as pessoas, muitas vezes, para oprimir as pessoas, se cria um contexto ali onde tu perguntou se precisa ser um especialista. Eu te digo o seguinte, cara, na periferia tu precisa ser um cara duro, assim. A periferia vai te moldando um cara duro, assim, sabe? Porque tem todo um contexto, velho, esse contexto de opressão, se tu parar para pensar, ele gera resultados, entendeu? Tem consequências isso, entendeu? Tem consequências pessoas irem para o colégio com fome desde pequeno, tem consequências pessoas terem só a roupa que elas ganharam de esmola, nunca ter um presente de Natal, de aniversário, nada, sabe? O pai ser sempre ausente, né? Por uma série de questões, as pessoas morarem exprimidas, sem o mínimo de privacidade, ou seja, tu tá falando dentro da tua casa e o teu vizinho tá ouvindo porque as janelas são coladas, assim, porque é tudo exprimido, então tu não tem espaço, tu não tem nada. Tudo isso vai... a mãe que chega exausta, depois de trabalhar 12 horas, às vezes, fazendo faxina, chega exausta, né? E aí briga com as crianças, claro, porque está estressada, não tem um momento de lazer, não tem. Então é um caldeirão, velho. As pessoas são estressadas, as pessoas são revoltadas, sabe? E aí todo esse contexto vai criando uma animosidade coletiva e tu precisa ser duro, assim, para lidar com isso, assim, porque senão as pessoas te esmagam, assim, tá ligado? Isso é uma coisa que eu percebi que... Só que o que acontece? Eu nunca levei muito jeito para isso, assim. Eu tentei, tá ligado? Eu tentei, mas eu não levava. E eu era um cara oprimido, assim. Eu era o bobalhão, o mané, né? Quebrado, aí, o cara ali é mané. Né? Você não levava jeito para devolver a dureza que o espaço te trazia. Você não conseguia devolver a mesma dureza, é isso? Não conseguia. E eu tentava, assim. Então, não conseguia ser o malandro. Pá. Não, eu era o mané e a maior parte das pessoas... meus camaradas, né, meus contemporâneos, eles eram mais ligeiros que eu, eles eram mais malandros do que eu, entendeu? Sabe? Porque se tu parar para pensar, o que acontece? Tem uma coisa aqui na periferia que é o seguinte, as pessoas começam a experimentar a vida muito cedo, tá ligado? Por quê? Porque o pai e a mãe vão trabalhar para ganhar a vida e as crianças com 5 anos, velho, o mundo é delas, velho. Elas vão até onde quiser. Eu, pequeno, me lembro de eu indo ver os malandros mais velhos jogar uma bola no campo, muito pequeno, antes de eu ir morar na Cidade Baixa. E aí, daqui a pouco, os caras decidiram ir jogar um outro jogo lá no outro campo, do outro lado lá e tal. Eu já subia na Kombi, já ia junto. Então, tá ligado? Tu começa a ver tudo muito cedo, tu começa a experimentar a vida muito cedo. Isso te dá uma expertise, entendeu? Isso te dá uma... né? Tu começa a ficar esperto, assim, para as coisas. Mas acontece que, se tu for parar para pensar, pelo que eu te expliquei, eu não experimentei isso. Eu experimentei um pouco e depois eu tive que morar na Cidade Baixa e fiquei anos morando lá. Então, quando eu voltei para cá, os caras da minha idade eram mais malandros que eu, tá ligado? Eles eram mais espertos, eles passavam para trás, tá ligado? Em várias eu era ingênuo, tá ligado? Eu não sei o que, eles estavam sempre me passando para trás, cara. E aí, isso me oprimia, assim. E eu, aos poucos, fui, ainda mais quando descobri a literatura e me tornei leitor e tal, fui ficando um cara
isoladão, assim, não saía de casa, ficava só lendo, estudando muito, né, e tal. Então é isso, assim. Isso com que idade? Você descobriu a literatura também de uma forma... foi foi com 19 anos? Como é que foi, Zé? Por aí, uns 20 anos, 21, por aí. Mas me fala primeiro, você lembra a resposta que você construiu para a sua professora da quarta série? Não me lembro. Não me lembro mais. Mas tu lembra o que ela falou para ti? Não, também não lembro. Eu acho que eu li em alguma entrevista que você deu que teve um tipo de desafio, não é, com teu início como leitor, que a literatura estava abstrata, longe, né? E talvez seja um sintoma também das periferias, esse distanciamento com a cultura, que eu acho que acaba mantendo as coisas como estão. Você tem que ter indignação, a indignação está lá, mas você não tem a chave, a ferramenta para transformar essa indignação, talvez nessa resposta, né? Então me fala esse desafio, como é que foi, como é que a literatura chegou perto de você? Pois é, tem uma coisa que eu sempre acho importante dizer que está atrelada, né, a esse assunto, que é o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, faço essa analogia, que ela é até meio idiota, assim, mas ela ajuda a ilustrar o que eu quero dizer, né? Cara, tu pode gostar de uma coisa por questões particulares dessa coisa ou por coisas mais gerais, assim, por aspectos mais gerais. O que eu tô querendo dizer? O cara pode gostar de jogar futebol pelo drible, né? Pela possibilidade de chutar a bola e tal, que são coisas específicas do futebol, né? De repente dar um chute do meio do campo, fazer um golaço lá do meio de campo, que nem aconteceu ontem no jogo do Grêmio. Não brinca com isso, cara. A ferida tá aberta. Para quem não sabe, eu sou São Paulino, mais sofredor do que nunca, porque recentemente, estamos gravando esse papo, o Grêmio meteu 3 no São Paulo. E o Zé tá cutucando lá, essa dureza do Zé, né? Entendeu? É assim. Eu não vou devolver isso para você, cara, não esse ano. Tô brincando. Mas o cara pode gostar de futebol por essas coisas específicas do futebol, mas olha só, uma outra pessoa pode gostar de futebol por aspectos mais gerais. Por exemplo, ela gosta de mexer o corpo, de exercício físico, e aí então ela joga futebol, mas ela também joga vôlei, faz uma corrida, né? Comigo aconteceu parecido. Eu gosto da literatura, de ler e de escrever, mas o que eu gosto mesmo são alguns aspectos mais gerais que não estão presentes só na literatura, está presente na música, nos quadrinhos, no cinema, nos jogos de videogame, que é o que eu chamo de fabular, né? Que é essa coisa de tu criar um contexto para uma cadeia de eventos ficcionais com personagens e tal, onde tu consegue desenvolver a subjetividade desses personagens, onde tu consegue ilustrar coisas que são caras para ti, né? Porque vem lá do fundo, porque são coisas que tu quer falar sobre aquilo com alguém e que tu quer concretizar, aquela coisa que está abstrata dentro de ti, que tu quer concretizar de alguma forma, né? Então, isso eu gosto, né? E isso já se manifestava nos quadrinhos que eu fazia, muito antes de me tornar leitor. Eu fazia história em quadrinho, entendeu? Eu compunha, fazia música. E aí eu já tentava brincar com isso. E aí eu me tornei leitor assim, ó. A minha irmã vinha tentar me convencer, minha irmã já tinha se tornado leitora, e ela estava fazendo a graduação, não morava aqui, e aí quando ela vinha visitar, ela tentava me convencer a ler, toda vez. E eu falava para ela, meus argumentos eram bons, eu disse para ela assim, ó, olha, eu gosto de quadrinhos, os quadrinhos contam uma história também, e além de contar uma história, eles têm ilustrações, né? Olha, o filme conta uma história, e além de contar essa história, ele tem vídeo, ele tem áudio. O videogame conta uma história, e além de tudo, de ter vídeo e áudio, a gente controla os personagens também. Cara, como é que o livro vai competir com isso? Eu não consegui entender. Um amontoado de palavra escrita, velho, que graça pode ter isso? Esse era o meu argumento com ela. Aí um dia ela desistiu de tentar me convencer e disse assim, olha, não vou tentar mais te convencer, mas é o seguinte, tu não pode saber como é que é o livro, como é que é a leitura, porque tu nunca leu. Então a tua opinião não importa, entende? Tu só vai poder discutir comigo depois que ler um livro, né? E aí ela, esperta. Oi? Esperta ela. Não, sim. Eu acho que nem foi de propósito, né? E aí, tu vê que tem até uma parábola chinesa, ou atribuída aos chineses, sei lá, que diz o seguinte, às vezes tu encontra o teu destino no caminho que tu tomou para evitá-lo, né? Eu acho que ela desistiu.
Eu acho que ela desistiu, mas aí ela encontrou, né, o destino dela, que era me convencer. E aí eu fiquei, cara, eu vou ler um livro inteiro só para ter o prazer de ir lá dizer, olha, eu li um inteiro e não gostei, tá ligado? Claro, eu podia mentir, eu podia dizer, não, eu li e nem ter lido nada, mas é que eu queria provar para mim mesmo que eu estava certo também. E aí eu consegui um livro emprestado, que era um livro de lobisomens, meu. Besta Fera chamava. E eu achei do caralho, assim, puta que pariu, que troço massa. E aí me tornei leitor, assim. Só que tem uma coisa que eu acho interessante de falar, que é o seguinte, a história era legal, assim, tal. Eu acho que foi uma leitura compatível para um leitor iniciante, porque existe isso, né? Existem leituras e leituras. Às vezes tem um bom livro, mas aquilo ali exige uma bagagem de leitura. Tu não pode dar aquilo ali para um iniciante. Não pode, ele não vai gostar. Não vai ser uma experiência boa, né? Tem livros que são ruins mesmo, que não importa a bagagem do leitor, ele não vai gostar. Eu dei muita sorte. Eu peguei um bom livro, bem escrito e compatível com um leitor que estava iniciando ali. Tá, ok, eu gostei da história e tudo mais, me empolguei com a história, mas o mais importante é que eu notava que os prazeres profundos que aquilo ali estava me provocando era específico da leitura. Ou seja, eu conseguia perceber que aquilo ali não seria possível com um filme, nem com os quadrinhos e nem com o videogame, porque a leitura te transporta para dentro da história de uma maneira que nenhuma outra plataforma consegue, assim. É só a leitura que consegue isso, né? Tipo, tu é leitor, tu sabe. Chega uma hora que tu não tá mais vendo aquelas palavras escritas. O fluxo faz com que as imagens sejam montadas dentro da mente da gente imediatamente e a gente está lá dentro dessa cena. A gente está vivendo aquelas emoções daqueles personagens, a gente está lá dentro daquela história e só a leitura podia provocar isso, né? E aí me tornei leitor ávido, assim. Talvez até por isso que a gente sempre que veja um filme adaptado de uma obra, tem uma força de comparação que a gente sempre vai chamar para a gente a propriedade. Nós somos o diretor do filme, nós escolhemos o elenco, nós fazemos os cortes de cena, né? Então, é sempre perigoso ler e depois ver um filme. A chance enorme de você ter uma pequena frustração com o filme adaptado, né? É legal, são artes diferentes mesmo, né? Isso é outra linguagem, né? Daí é uma linguagem visual e tal, vai ter vários pensamentos que a pessoa que vai trabalhar o filme é diferente, é uma forma de pensar a história diferente de quem escreve, né? Mas tem uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, eu até notei lendo esse livro, esse primeiro livro eu notei, né? Olha que curioso, cara. Eu ficava investigando, eu sou um cara que eu gosto de pensar nas coisas, e eu tinha uma dúvida que eu ficava tentando investigar, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, ó. Eu ficava pensando por que quando eu era pequeno, os filmes de terror me davam muito medo, depois na adolescência um pouco menos de medo, e na vida adulta, medo nenhum. Não importa o filme que fosse, eu não tinha medo. Os filmes de terror pararam de me dar medo. E eu comecei a pensar sobre isso. Porra, por que isso acontece? Aí eu cheguei à conclusão de que é porque as crianças soltam mais a imaginação, né, do que o adulto. A criança, cara, senta ali para ver um troço e ela entra na história justamente pela capacidade de imaginação. E eu acho que essa é uma capacidade que a gente vai perdendo ao longo da vida. A gente vai se tornando meio chato, assim, né? Meio incapaz de imaginar, né? E aí... Desculpa, segue. Oi? Pode seguir, desculpa. Eu estava pensando uma coisa aqui, mas eu vou guardar isso para te perguntar. Não, e aí o louco é o seguinte, ó, que quando eu fui ler esse livro de lobisomens, aí eu fiquei com muito medo, sabe? E aí eu fiquei, por que será? Justamente por isso, porque o livro trabalha diretamente com a imaginação, velho. Se tu não imaginar, é um gatilho. Se tu não imaginar, não rola, entendeu? E aí, como tu tá imaginando, aí o medo funciona, sabe? Porque tu entende, o corpo, a mente entende aquilo como real, né? Então, eu acho que tem a ver com isso que tu tá falando, tipo, o filme... Cara, o filme, tu tá vendo um filme, e aí tu tá vendo e daqui a pouco tu pensa, eu paguei a conta de luz ou não paguei? E aí, tu nem te dá conta, mas tu já tá uns 3 minutos pensando nisso e o filme tá rodando, tu não tá vendo. A leitura, se tu pensar em outra coisa, não avança. Tu olha para cá e começa a pensar, ela nem avança, ela depende de que tu esteja de corpo e alma ali, lendo e fazendo acontecer, né? Então vamos fazer a campanha Resgate o Nosso Medo na literatura. Mas é muito legal essa tua visão, cara. Eu acho que traz boas imagens, assim, que nunca terminam, são assuntos que a gente persegue dentro dessas plataformas, literatura, audiovisual,
Uma vez eu trouxe por uma fenda cósmica, uma sorte única na vida, eu trouxe um grande quadrinista para Santos, porque eu gosto de desenhar também, desde sempre, que é o Milo Manara, um quadrinista italiano que fez HQs eróticas, desenha muito, italiano, um dos melhores traços que eu já vi. E aí no meio da conferência, da palestra com o cara, a gente também observou algo que é a mesma coisa que você está falando, em outro segmento. Todo mundo, quando é pequeno, desenha, né? E quando você cresce, o mundo mais lúdico vai se afastando, você vai ficando muito racional demais, e você fala, desaprendi de desenhar. Não, você só afastou a fantasia, né? E esse afastamento, essa pragmática aí, ela vem, mas você precisa se cutucar para você não deixar ela tão longe, né? Quando você começa a escrever, você para de desenhar, de forma geral, né? Então, alguns imaturos como eu, e talvez como você, queiram manter esse mundo ainda lúdico junto com a gente, ao longo da nossa vida. Olha, eu me esforço, mas eu acho difícil, assim, sabe? Nesse meu livro mais recente, eu escrevi uma crônica sobre isso, cara, sabe? E aí eu cito um verso da Adélia Prado, que ela diz que olha a pedra e vê pedra mesmo, né? Esse aí sou eu hoje, assim, isso é uma tristeza, porque eu me lembro que quando eu era pequeno, por exemplo, eu imaginava, velho, eu via o pôr do sol e eu pensava, velho, isso deve ser um bolo de laranja. Eu acreditava nisso mesmo. Só pode ser um bolo de laranja aquilo ali. E aí à noite, em cima daquele laranja, à noite chegando, aquilo ali é a cobertura de chocolate. E as estrelas deve ser gota de merengue, eu acho que é isso, é um bolo gigante de cenoura. Velho, isso é impossível para mim de pensar hoje. E é uma tristeza, sabe? Isso é um tipo de inteligência, cara. Isso é um tipo de inteligência. Você falou da Adélia Prado, você é um leitor de poesia, né, Zé? Não. Eu conheci a Adélia por acaso e, tipo, nunca li nada dela, assim, mas quem comenta muito comigo sobre ela é a minha namorada, Dalva Maria Soares, que se estiver nos assistindo aí, eu vou fazer questão de mandar um beijo, amor, te amo demais. E ela sempre comenta comigo sobre os textos da Adélia, ela é fãzaça da Adélia Prado. Eu não sou um grande leitor de poesias, eu li muito pouca poesia. Dá para dizer que Os Racionais é poesia, Zé? Com certeza, com certeza. No modo como eu vejo as coisas, sim, sabe? Inclusive, não só dá para dizer isso, como eu vou mais além. Eu diria que o Mano Brown é o maior poeta brasileiro de todos os tempos, assim. E eu acho que é evidente o apagamento que toda essa cultura das pessoas pretas e da periferia produzem acontece, assim, esse apagamento, essa invisibilização ou essa coisa de tornar menor, de botar um rótulo. Não é exatamente poesia, é rap, é outra coisa, é poesia periférica, é literatura marginal, é literatura negra. Esses rótulos aí são foda, porque se tu for parar para pensar, o Brau está tratando de maneira genial, né? Então é todo um trabalho estético, um trabalho de forma, não é simplesmente uma denúncia, o cara fez uma denúncia. Não, cara, tem toda uma formulação ali que é impressionante, assim, um trabalho estético incrível, assim. E aí as pessoas às vezes reduzem assim, a ideia de que é só uma denúncia e tal, mas é muito mais do que isso. E ele está tratando do quê? Do povo, velho, da massa, né? Ele traz... Tem um verso dele que ele... que é genial, assim, que ele denuncia justamente isso, né? Cara, é diferente de fazer poesia sentado na beira da praia, tomando água de coco e vendo como a vida é linda, no Leblon, sei lá, em Ipanema. Isso é uma coisa. Mas agora tu fazer poesia nos becos, com fome, tá ligado? Nos barracos. E aí, entendeu? Aí tem um verso dele que diz assim, ó: Jardim Rosana, 3 estrelas, Imbé, Santa Teresa, Valo Velho, Dom José, Parque, Chácara, Lídia, Vaz, Fundão, muita treta para Vinícius de Moraes. Olha aí, não lê poesia, mas está com ela na pele aí, demais. E você já falou com o Mano Brown? Já teve essa chance? Não, cara, o dia que isso aí acontecer, eu sou capaz de cair duro, velho. Eu sou muito fã. Vamos fazer uma campanha com a Todavia. O pessoal é forte lá, para tu ir no podcast dele, no Mano a Mano. Né? Outro dia foi uma autora aqui de Santos, a nossa amiga também, a Djamila Ribeiro.
que escreveu o Pequeno Manual Antirracista, né? E eu andei ouvindo vários... Você conhece o trabalho da Djamila? Um pouco, assim, um pouco, de maneira muito superficial, assim. Mas eu acompanho o podcast e vi que ela foi e ainda não vi esse episódio, assim. Eu me preparei, que aqui na Tarrafa participou também, com grande alegria pra gente, o Drauzio Varela. E ele foi recentemente no podcast do Mano Brown e eu ouvi a entrevista, até para me preparar também. E eu fiquei bem impressionado, assim, primeiro com a clareza do Mano Brown de saber quem ele é, a importância dele e do enfrentamento, inclusive, das limitações dele, porque a gente tem que saber as nossas limitações também. Não ficar de salto alto porque você conseguiu o teu território, né, o teu lugar aí dentro de um lugar de privilegiados, né? Então, eu acho que isso é uma tensão que vai acompanhar todos os caras que têm alguma mobilidade dentro da sociedade, que acabam virando um formador de opinião, né? De manter a voz e saber que a gente se transforma também, né, Zé? Não ficar preso à tua voz narrativa dos supridores. Você vai poder se transformar, você não está aprisionado dentro de uma vida só, né? Acho que esse é o grande lance, né? Pois é, tu sabe que agora, mais recentemente, teve o Wagner Moura lá no podcast, que é outro episódio que eu também não consegui ouvir ainda, eu vi só uns pedacinhos. Eu tenho que voltar e assistir pelo menos uns 3 últimos que eu ainda não assisti. Mas nesse do Wagner Moura eu vi um pedaço que o Brau falava uma coisa que tem a ver com isso que tu diz, assim. Eles conversaram, na real, né? Sobre essa necessidade de tu não permanecer o mesmo, entendeu? Isso não é um bom sintoma, né? Não é um bom sintoma tu atravessar os anos e o teu pensamento de 20 anos ser o mesmo de 50, velho. Não é, não, sabe? Então, às vezes tu vê o cara lá, o cara tá com 50 anos pensando igual quando ele tinha 20, velho. Entendeu? E essa mudança de paradigma, de forma de ver, de encarar o mundo, de encarar os problemas, é uma coisa que se observa muito. Ele é um pensador, velho. Tu vê isso, tu vê essa transformação nele nas próprias letras dele, do trabalho dele, na postura dele, né? Tu consegue perceber que ele tá atento pro mundo e para as mudanças do mundo. E dá para tu manter a intensidade, né, cara? Esse é o lance, não tem que ficar com medo disso, não. Esse lance de glamourizar a pobreza também tem que ter algum cuidado aí com esse tipo de imagem, né? Que às vezes é um conforto querendo te manter, e me manter também, eu sou um pequeno livreiro, né? Então eu vou entrando em situações que eu não sou chamado também. O mercado editorial é um principado, cara. Você vai ver que você vai conhecer cada vez mais o mercado editorial, você vai entendendo como é que são as hierarquias, as castas, mas é legal bagunçar tudo isso, né? Tem uma frase do Milor Fernandes, que é um cara interessantíssimo, também tradutor de Shakespeare, um frasista espetacular, que falava assim: a coerência é um fardo difícil de se carregar. E é isso, a gente está condenado à liberdade também, como diria aquele zarolho do Jean-Paul Sartre. É frase boa também, condenados à liberdade. Ué. Não, e assumir o erro às vezes, né? Por que não? Né, meu? Vamos falar um pouquinho dos livros agora, Zé. Como é que você demorou quanto tempo para concluir os Supridores? Me fala um pouco dos Supridores primeiro. Cara, os Supridores foi um processo de anos, assim. Eu sou péssimo com datas, assim, datas, e não sei quando comecei, não sei exatamente quanto tempo foi, mas eu diria que foi uns 10 anos, assim, para escrever esse livro. Só que é o seguinte, tem 2 motivos principais para ter sido tão demorado assim, né? Primeiro que o meu processo é demorado, tá? Eu não sou um cara que sento e escrevo rápido, assim, às vezes eu fico 2 ou 3 dias num parágrafo, assim, tipo, sabe? E tem partes que fluem um pouco mais, mas de modo geral eu sou demorado para produzir, assim. Não que eu fique, como é que chama, procrastinando, assim. Demora trabalhando mesmo, assim, sabe? Reformulando, refazendo, reescrevendo, testando possibilidades, até achar uma fórmula que eu considere boa para expressar o que eu quero dizer naquele trecho do texto. Então, sou demorado. Segunda coisa é que, enquanto eu escrevi os Supridores, eu tinha que conciliar isso. Eram 2 jornadas, né? A jornada de trabalho da escrita, que eu levava muito a sério. Eu usava todo o tempo disponível que eu tinha, ou para escrever, ou para pesquisar coisas relacionadas, né? Para estudar, né? Então, isso era uma jornada. E a outra jornada para me sustentar, né?
ao longo dos supridores eu tive alguns empregos enquanto eu escrevi esse livro. Eu trabalhei de porteiro, eu trabalhei em cozinha, trabalhei na construção civil e trabalhei também em supermercado. Inclusive, quando eu comecei a escrever o livro, eu estava trabalhando no supermercado. Então, eu tinha que conciliar o trabalho da hora com a produção desse livro, né? E aí o detalhe é o seguinte, na real, para botar o ponto final nele, eu levei uns 2 anos, assim, e tá pronto, né? E aí, eu fiquei tentando publicar durante muito tempo, mais 1 ou 2 anos tentando publicar, e aí foi engraçado porque eu tinha uma relação de editoras, todas as editoras que eu consegui catar na internet, eu tinha uma lista delas, desde as regionais aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, até as nacionais, né? E aí era um status, assim, de como é que elas estavam. Por exemplo, como é que tá essa aqui? Ah, essa aqui eu já mandei e-mail e eles já responderam que eu tenho que pagar o valor da impressão dos livros. Essa outra editora aqui nunca me respondeu. E eu mandei já faz 3 meses. Então, quando fechava 3 meses e ninguém me respondia, eu mandava outro e-mail. Então, eu ficava controlando o status das coisas ali e mandando e-mail. E assim, nunca ninguém me respondeu, assim, nunca foi para frente, né? E aí, a gente estava falando agora de o tempo passar e a gente ir aprendendo com o mundo, né? E se transformando numa outra pessoa. Aí, com esse passar do tempo sem conseguir publicar, eu fui amadurecendo não só como pessoa, mas como escritor também, fui escrevendo outras coisas, e de vez em quando eu ia revisitar os supridores, ia dar uma lida, e aí eu olhava e, poxa, essa parte podia ser melhor trabalhada, né? Agora, com esse olhar mais maduro, eu pensava, cara, isso aqui podia ser... Aí um dia eu, quer saber, eu fazer uma outra versão. Aí eu peguei essa primeira versão, ia copiando ela, e quando chegava em momentos frágeis, assim, eu reelaborava de uma outra forma, né? E aí, assim, entraram eventos novos na história, novos personagens, assim como alguns eventos foram retirados da história, né? Alguns personagens foram retirados. E aí, quando esse processo acabou, que levou mais um bom tempo, aí eu tinha uma segunda versão. Aí foi mais algum tempo tentando publicar, sem conseguir e tal. E aí depois veio uma terceira versão. Mas a terceira versão tem relação com o meu livro de estreia, que foi o de contos, né? O Vila Sapo. Porque o Vila Sapo, ele é o resultado de uma experimentação, que é esse movimento que eu fiz de me aproximar da oralidade, né? Os contos do Vila Sapo são todos em primeira pessoa, e o narrador tem essa linguagem muito próxima à oralidade, quem narra a história. Cara, eu achei esse experimento, que até então eu nunca tinha feito, essa aproximação da oralidade, eu achei isso muito foda, assim, muito potente, assim. Não, por 2 motivos, assim, ó. Primeiro, porque eu gostei do impacto nas pessoas, cara. Então, tipo, meus camaradas, meus parceiros que nem não tinham o hábito da leitura, eles liam e falavam, velho, é o primeiro livro que eu consigo ler todo, cara. Eu nem gosto de ler, mas eu começava a ler e não conseguia parar. E eu acho que tem a ver com essa linguagem aproximada com a própria linguagem que ele usa no cotidiano, entendeu? Isso é uma coisa que eu achei muito do caralho, assim. E outra coisa que eu gostei foi a liberdade que eu próprio senti. Porque até então a minha escrita tinha muito autopoliciamento, né? Tipo, então eu tava querendo escrever, e eu acho positivo quando acontece esse fluxo de que vai, né? Só que daí não era possível esse fluxo porque eu ficava, não, mas a concordância não é assim, só um pouquinho, não, aqui não é dessa forma. Então eu ficava, sabe? E aí quando eu me soltei, não, vou me aproximar da oralidade, vou me expressar aqui como eu falo com a minha mãe, com meus parentes, com meus parceiros, aqui com meus vizinhos. É como se eu estivesse conversando com eles e fui escrever assim, eu me senti livre, né? Então, como eu gostei muito desse experimento que resultou no Vila Sapo, eu voltei nos Supridores, que estava na sua segunda versão, e fiz esse trabalho só nos diálogos, né? Nos diálogos eu me aproximei da oralidade, fiz todo esse trabalho de linguagem e mantive a narrativa em terceira pessoa um pouco mais próxima do registro formal, digamos, justamente para promover contraste, né? Porque eu acho interessante isso. Ah, então isso foi. Você pensou nessa estrutura, na voz que sai do personagem e num pano de fundo narrativo mais, vamos dizer assim, formal. Você não foi intuitivo, você construiu Não, esse rigor, os 2 rigores, né, Zé? Porque tem o rigor da oralidade e o rigor da norma culta, né? Isso. Foi isso que eu fiz. E aí tu vê que, para falar a verdade, o que eu poderia... Se tu pensar, eu não quero dar spoiler aqui, mas se tu pensar quem é, né, vai que quem está nos assistindo não leu o livro ainda, né? Então, mas se tu pensar quem é o narrador, tu vai ver que faria sentido também eu fazer como fiz no Vila Sapo. Apesar de ser uma narrativa em terceira pessoa, eu poderia me aproximar da oralidade, inclusive na narrativa, né? Só que, quando eu parei para pensar nisso, o que eu faço? Se eu conseguir achar bons motivos para manter essa narrativa um pouco mais próxima do registro formal, eu vou manter. E eu consegui pensar em alguns bons motivos.
Primeiro esse do contraste, que eu achava interessantíssimo. A gente percebe as coisas por contraste, cara. Todos os nossos sentidos trabalham com contraste, entende? Então tu só consegue ver porque as coisas têm cor diferente, porque os cantos da sala têm iluminação diferente. Se fosse tudo igual, tudo branco, tudo escuro, tu não ia ver, tu não percebe. E a mesma coisa é o som, tu só ouve porque antes teve o silêncio. Aí quando esse silêncio é quebrado, tu percebe que aconteceu alguma coisa. Então o ser humano percebe as coisas por contraste, e eu achava que esse contraste seria positivo. Outro aspecto que eu achei interessante é que se tu pensar também no narrador, quem é que está narrando essa história, e se tu lembrar qual é a bagagem dele, qual é o tipo de coisa que ele leu, então ele é um cara que leu Machado, né? Ele é um cara que leu também muita coisa traduzida e traduzida antigamente, tipo O Espião que Sabia Demais, né? Ele leu, enfim, isso é mencionado no livro isso, né? E aí se tu pegar essa bagagem de leitura que ele tem, essas traduções antigas que tinham uma elegância, sei lá, uma formalidade na narrativa, na tradução exagerada, até antiquada, né, quando tu vai ver esses livros antigos traduzidos, né, aí faz todo sentido que ele também caminhe por esse lado, querendo escrever o próprio livro dele, né, porque afinal de contas é essa bagagem que ele tem, então esse esforço que ele faz de se aproximar desse registro mais formal, assim. Em linhas gerais, com o mínimo de zero spoilers, como é que você faria uma apresentação do que é os supridores para um novo leitor? Eu acho que os supridores, sem dar spoiler, né? Mas contando algumas coisas que eu acho que é de praxe. Bom, ele conta a história de dois trabalhadores precarizados, trabalham no supermercado, abastecendo as prateleiras e tal. Um deles reflete muito sobre o seu contexto de precariedade, a injustiça do mundo, o outro nem tanto, mas experimenta essa mesma injustiça, essa mesma precariedade, e aí, juntos, eles vão partir numa busca pela dignidade, né? Eu diria isso, Os Supridores é um livro sobre busca pela dignidade, né? E mais do que busca por dignidade, por uma vida digna, por ser considerado gente no contexto capitalista, né? O que significa ter dinheiro para as coisas mínimas, né, para as coisas básicas da existência humana. Mais do que isso, eu acho que também é uma busca intelectual, porque todo o tempo eles querem entender por que o mundo é assim, por que a vida deles é como é, por que a vida dos pais deles foi como foi, por que a vida dos avós tinha sido como tinha sido. Então, acho que é uma busca por dignidade, é uma busca intelectual pelo entendimento da sua condição social. Demais, eu tenho recebido, eu estou lendo o livro, estou no meio do caminho aqui, e já tive manifestações de amigos, leitores e autores que leram, assim, ele está chegando no leitor, cara, ele está repercutindo, assim, de uma forma espontânea. Acho que você ter sido publicado pela Todavia, você não me falou como é que foi, você falou das editoras dos status, e a Todavia foi uma dessas editoras que você bateu na porta ou eles te descobriram? Nessa época, eu acho que não existia Todavia, nessa época que eu contei, né? Eu acho que não existia. Na real, eu cheguei na Todavia assim, ó. Quando eu publiquei meu livro de contos, o Vila Sapo, olha só que rolê, velho. Eu não tinha dinheiro para publicar os livros, claro, né? Mas eu descobri, através da minha namorada, a editora Venas Abertas, em Belo Horizonte, que foi a primeira que me abriu as portas, né? E à frente dessa editora está a Karine Bassi. Karine, que é escritora também, escreve prosa, escreve romance, poesia. Lançou recentemente um romance muito foda, enfim, uma slammer também. E aí a Karine tinha dificuldade de publicar, velho. E aí ela pensou, vai se fuder, eu vou criar minha editora e vou publicar os meus livros, e pessoas que nem eu, que têm dificuldade. Velho, um trabalho do caralho, assim. E tem que ver o que ela publica, tem que ver o catálogo, assim, é muito do caralho. E aí ela abriu as portas para mim. Mas eu não tinha dinheiro e ela também não tinha. Aí ela conseguiu emprestado dinheiro para a gente fazer. Aí não podia ser um livro muito grande. Por isso que o Vila Sapo é um livro curtinho, né, com poucos contos, né, contos não muito longos, para baratear. Aí ela conseguiu o dinheiro lá, a gente fez o livro, e aí eu não conseguia dormir, velho. Porque eu ficava pensando, puta que pariu, tem que vender esses livros para poder pagar o dinheiro do cara, velho. E não é fácil vender livro quando ninguém te conhece, velho. E eu não conseguia dormir, preocupado com aquilo, tinha que pagar o dinheiro do cara e tal. E aí eu comecei a fazer todo tipo de rolê, assim, onde eu podia tentar vender o livro, eu vendia, eu tentava vender. E, inclusive, no colégio, que eu estava começando a fazer o EJA, né? Correndo atrás dos estudos de novo, que eu tinha abandonado a escola, estava fazendo o ensino médio na modalidade EJA. E aí eu pensei, cara, aqui no colégio é o lugar para eu, né,
porra, imagina, eu posso vender para alguns alunos, eu posso falar com os professores, de repente, até um evento, eu posso fazer aquilo de lançamento, alguma coisa. E falei com os professores e tal. Aí um deles foi no lançamento do Vila Sapo, ele deve ter achado curioso, e eu nem condeno ele, eu acho que ele não levou muita fé, assim, no meu trampo, mas eu não condeno ele, é compreensível, mas eu acho que ele achou curioso, no mínimo, pô, o cara tá aqui fazendo EJA, como é que ele tá lançando um livro, né? Aí ele foi lá e comprou um. O professor Juscelito Zala, um abraço para ele, um grande professor, foi meu professor de história lá no colégio de aplicação. E aí ele comprou um, e ele é um cara da literatura também, escreve, ele é envolvido no meio literário aqui do Sul, né? E aí, aí ele gostou, e quando a gente se viu de novo, ele falou, velho, teu livro é do caralho, não sei o quê. E aí comprou mais uns 5 exemplares para dar de presente. Aí uma das pessoas que ele deu de presente foi o Luiz Augusto Fischer, né, que é um grande nome da literatura brasileira, enfim, é um pesquisador, um estudioso, escritor, também dá aula de literatura na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E aí ele gostou do livro, fez até uma resenha para Zero Hora, e aí me ajudou, porque daí vendeu os livros, eu consegui pagar o cara lá, beleza. Mas aí eu comecei a ter uma relação de amizade com ele, sabe? Eu marcava ele no Facebook, porra, velho, tem que te dar uma cerveja, pagar uma cerveja para ti por aquela resenha e tal. E aí um dia a gente se encontrou mesmo, a gente foi almoçar no campus lá da universidade, e ele me contou, daí a gente desde então se tornou amigo, assim. E ele estava pensando essa revista Parêntese, onde eu escrevi por 2 anos, de 2019 até esse ano, escrevia crônicas lá, né? Ele estava recém-bolando essa revista e me convidou para ser cronista ali. Beleza, eu topei. Quando a revista começou a acontecer, eu comecei a escrever crônicas ali. Aí, detalhe, o Fischer, ele foi, eu acho, se eu não me engano, orientador no mestrado, alguma coisa assim, do Leandro Sarmates, que é um editor do Todavia. E aí o Leandro, procurando coisas assim, deu uma entrada na revista lá, leu os meus textos, gostou, e foi falar com ele, pô, esse cara aí quem é? Mas não, um cara daqui escreve bem, tem um livro de contos, não sei o quê, né? Aí ele botou a gente em contato, né? Aí eu mandei alguns Vila Sapo, né, para o Leandro e tal, para todo o pessoal da Todavia, e mandei também as crônicas, o conjunto das crônicas que a gente tinha já publicado na Parênteses, né? E eles gostaram. Daí, então, a primeira ideia que a gente tinha era lançar um livro de crônicas pela Todavia, né? Isso ano passado. Mas aí veio a pandemia, e aí ninguém sabia muito bem como é que as coisas iam se desenrolar, ficou todo mundo meio apreensivo, a gente segurou o livro. Aí, nesse meio tempo, enquanto a gente esperava para ver o que ia acontecer, o Leandro me perguntou, velho, tu não tem vontade de escrever narrativa longa? O que tu acha? Aí, eu acho que tu tem fôlego, ele falava para mim assim, eu falei, velho, eu tenho um romance pronto, tá ali na gaveta, né? Que era os Supridores, né? Aí eu mandei para ele, e eles gostaram lá e tal, e aí gostaram tanto que a gente fez o contrário, daí a gente lançou Supridores primeiro e deixou as crônicas para lançar depois, né? Que é esse livro que a gente está lançando esse ano, Mas em Que Mundo Tu Vive, que é o livro, que é o conjunto das crônicas que eu escrevi por 2 anos lá na revista Parênteses. Demais. Eu li algumas crônicas também, dentre elas a que você vai enfrentar, eu acho que o EJA, e mostra a longura que era o trajeto a pé até o local dos estudos e o vencer os desafios, né, Zé? E uma curiosidade aí como editor, Todavia interviu muito no texto dos Supridores ou eles valorizaram o que você já tinha feito? Não interferiram nada. Assim, do ponto de vista da trama, nada, zero. A única coisa é que o seguinte, o livro tinha, olha só, tem uma coisa, o livro tinha outro final, mas assim, as últimas 2, 3 páginas, assim, o último lance mesmo era outro final. Detalhe, eu não gostava desse final. Eu achava ele ruim. E eu queria trabalhar esse final. Inclusive, quando eles pediram o romance, eu falei, espera só trabalhar um pouco, porque eu quero fazer uma coisa, umas modificações, que era justamente isso, eu queria mexer no final. E aí eles disseram, não, cara, já manda assim pra gente ir olhando. E eu mandei, beleza? Aí aquele final passou. Apesar de eu não gostar, aquele final passou. Só que olha um detalhe do final. Um personagem tinha 7 filhos com uma mulher, uma coisa assim, né? E aí, a única coisa que eles falaram foi assim, cara, por que tu não bota que ele teve 2, né? Pra que 7, sabe? Aí eu falei, não, então tá, vou trabalhar nisso. Só que daí eu fui lá e modifiquei o final, porque eu não gostava do final. Eles por ele tinha passado, mas eu mexi no final e fiz outra coisa. E aí eu mandei pra eles com esse novo final, e eles, porra, agora ficou melhor e tal, não sei o que, tá, beleza. A única coisa, assim, não influenciaram em nada, assim, não mexeram em nada, não me obrigaram a mudar nada do texto, assim.
nem no macro e nem no micro, em nenhum dos dois livros, assim. Mesmo... É que eu sou chato, assim, sabe? Eu sou um cara chato. E aí, tipo, o que acontece? Quando o livro passava pelos revisores, né? Passa por vários revisores no processo, poucas coisas, assim, eles chamavam a atenção de pontuação, assim, de algumas coisinhas, assim, poucas coisas, e mesmo assim, eu acho que eles devem... Eles devem ficar bravos comigo, porque ao invés de eu dizer, tá bom, assim, beleza, modifica. Não, eu gerava um debate, assim, não, cara, eu acho que não, hein, porque... E aí virava um debate, sabe, porque eu gosto, inclusive, de debater sobre essas coisas, né? E aí tudo virava um debate, essas pequenas coisinhas, mas eram poucos detalhes, assim, poucas sugestões de mudanças. Não, mas é bom, esse debate tá valorizando a obra para o leitor, né, cara? Para quem importa, né? Para o leitor. Bom, no começo da nossa conversa você falou um pouquinho de não se sentir tão... Não é a tua melhor forma o falar, né? De dar entrevistas e tal. Como é que você faria para tirar o livro do pedestal, Zé? Da solenidade do livro? Como é que você faria para contaminar mais gente com a leitura? Eu acho que a palavra-chave para isso é diversidade. Diversidade, entendeu? Não é nem inverter essa situação hegemônica que a gente tem. Porque a gente sabe, né? Tem aquela famosa pesquisa da professora Regina Del Castanho, da UNB, né? Sobre o perfil das pessoas que publicam livro no Brasil e o perfil dos personagens, enfim. Então, historicamente no Brasil, a maioria das pessoas que publicam são homens, são brancos, são classe média e tal. Ou seja, muito pouca diversidade, né? Uma coisa meio hegemônica, assim, né? Que é horrível, que não contribui com nada. Então, eu não proponho que se inverta essa hegemonia para só as pessoas que nunca tiveram como publicar, só elas publiquem agora. Não, eu acho que o interessante é a diversidade. Eu acho que o interessante é que tu consiga trazer todo mundo, que todo mundo tenha acesso à produção literária, que todo mundo tenha meios para produzir literatura, né, e para publicar seus livros e para conseguir chegar nos leitores. Porque, olha o que eu estava te falando ali, percebi de maneira muito clara que o trabalho de linguagem que eu fiz, e eu fico à vontade para falar isso sem falsa modéstia, porque não é uma virtude minha. Aquele trabalho de linguagem ali, velho, é o jeito que meus parceiros falam, é uma coisa coletiva, é uma virtude coletiva. A expressividade daquela forma de falar é nossa, não é minha, é de uma multidão de gente das periferias do Brasil, né? Então, eu me sinto à vontade para falar isso. Quando eu faço esse trabalho de trazer isso pro texto, cara, os caras que não tinham hábito de leitura leram um livro inteiro, velho, tá ligado? Então tem a ver com isso. Eu acho que se as pessoas leem pouco, tem vários motivos, tem vários fatores. Como é uma situação complexa, eu não acho que seja um fator simples, porque as situações complexas geralmente são vários fatores que levam a essa situação, né? Então tem muita coisa, tipo, por exemplo, eu entendo que as pessoas leiam pouco no Brasil, porque a maior parte das pessoas estão num contexto que nem foi o meu, que é não ter um livro perto. O livro não fazia parte do meu cotidiano. Meus pais não liam, meus vizinhos não liam, meus parceiros não liam, meus primos não liam, então o livro não era uma coisa presente no meu dia a dia, não era um objeto, sabe? É diferente quando tu é criado num contexto que tu olha e teu pai tá lendo um livro. Desde a primeira infância, tu já vê referências de pessoas lendo na tua volta, as pessoas te lendo história para dormir, né? Ora, isso é um fator que contribui, né? Mas um outro fator que contribui também é que quando as pessoas vão finalmente experimentar um livro, apesar de tudo isso, apesar de elas não ter o livro próximo de si, elas decidem experimentar a leitura, velho, ela tem que se enxergar ali, ela tem que enxergar a sua vida ali. Isso vai contribuir. Então, isso é um trabalho que passa desde do projeto gráfico do livro, passa pela linguagem também, passa pela trama, pelo conteúdo. O que acontece com aqueles personagens? É foda tu pegar um livro, velho, e aí o cara, nossa, o cara tá numa crise existencial, quer saber, eu vou viajar para Amsterdã, vou viajar para ver o que acontece. Aí tu tá lendo aquilo, quer que pode viajar assim para a Europa. Isso tá numa crônica tua. É uma crônica tua que você fala do Jô Soares, né? Do programa essa eu li, achei legal pra caralho. Não, tipo, aquilo ali não é a vida das pessoas, velho. A vida das pessoas, a maior parte da vida das pessoas no Brasil é o perrengue de achar um trampo, velho, pra dar um leite pras crianças. E aí, tipo, tu vai numa entrevista de trampo e tu não tem a passagem de ônibus, velho. E aí, como é que tu vai fazer? E aí tu é obrigado a subir no ônibus, o cara não te dá carona e tu, putz, como é que vai fazer? Vai a pé?
mas não vai dar tempo. A vida das pessoas é isso, entendeu? Os perrengues das pessoas. Então, tu se enxergar no livro, desde o projeto gráfico até passando pela linguagem, chegando no conteúdo, no que acontece com esses personagens, então, isso só é possível com diversidade. Isso só é possível se a galera preta puder escrever, tiver acessos, se a galera da periferia tiver acesso, se as pessoas LGBTQI+, tiverem acesso, se as mulheres tiverem acesso, se a literatura, enfim, for diversificada. Acho que essa é a palavra, sabe? Para a gente ter um mercado mais pulsante, assim, um mercado literário mais pulsante. E isso passa por todos os personagens dessa cadeia, né? O escritor que quer chegar no leitor, o livreiro que tem que ser um agente disso, as livrarias de rua estão agonizando, em parte também por conta de talvez de uma falta de inquietação dos livreiros também, sabe? Editores dispostos, e o leitor também, quando chega a ele, é uma arte, um consumo de arte, a literatura, que exige um pouco do cara que tá consumindo, né? Diferente do cinema ou da música, que ela te invade, né? Ou da série, a literatura pede uma troca, é uma valsa, né, Zé, entre o leitor e o autor, né? E você falou de ler para dormir, né? Do cara de classe média e tal, que tem aquele imaginário, né? Como é que era nessas horas antes de dormir na tua infância, Zé? Tinha algum ritual familiar assim? Ela não lia para você dormir, né? A tua mãe. Não. Primeiro, eu só quero fazer um comentário, que eu tinha esse imaginário que tu falou aí, eu tinha, né, esse imaginário da classe média culta, que lê e tal, e aí isso foi destruído, assim. Quando eu fui trabalhar de porteiro, eu tinha esse imaginário preconceituoso, velho. Inclusive preconceituoso e violento contra mim mesmo, né? Eu ficava pensando, aí eu me tornei leitor, e comecei a gostar de várias coisas e tal, e eu não conseguia interlocução, sabe, com meus camaradas da quebrada. Claro, porque eles não tinham hábito da leitura, não queriam saber daquilo ali, e eu tava borbulhando, queria falar sobre aquilo e não tinha com quem conversar sobre isso, sobre outras coisas que eu comecei a me interessar a partir da leitura, né? E aí eu ficava pensando, quer saber, velho, eu acho que eu só vou encontrar interlocução lá com a classe média, o que eu pensava, né? Essas pessoas que são cultas, eu tinha esse imaginário preconceituoso. E aí, quando eu fui trabalhar de porteiro num bairro de classe média, velho, tu vai conversando com os moradores ali e tal, as pessoas tinham grana, velho. E, velho, eu fiquei muito espantado com a estupidez delas, assim. Então não eram leitores, coisa nenhuma, não eram pessoas cultas, coisa nenhuma, eram pessoas alienadas, assim. Se rico lesse, tava tudo certo, né? Mas não lê também. Uma coisa horrorosa, sabe? Uma falta de cultura terrível, assim. E eu ficava pensando, e aquilo ali me botou numa crise existencial, assim, velho, sabe? Era foda, assim. Mas, voltando ao que tu perguntou, cara, o que eu me lembro, assim, da minha infância mais tenra, assim, era do meu pai, que ia trabalhar e voltava tarde. Ele, no caso, era porteiro ainda. Minha mãe também trabalhava e tal, mas minha mãe chegava mais cedo. E eu me lembro da minha mãe, fazia comida, botava a gente para dormir. E o que eu me lembro dessa época é que eu fazia esforço para não dormir, porque quando meu pai chegava, ele trazia algum doce pra gente, tá ligado? E aí meu pai é falecido, né? Meu pai já morreu, tinha uns 12 anos, né? Morreu jovem. E essa é uma lembrança que eu tenho dele, assim. Ele trazia sempre um agradinho, assim, então eu fazia esforço para não dormir. Só que nunca dava certo, sabe? Eu dormia antes e aí eu só comia o doce no outro dia. Depois, na adolescência, já morando com a minha mãe aqui, eu tinha uma outra casa, essa casa é recente, eu tive que fazer uma vaquinha para construir essa casa aqui, né? E aí era muito foda, assim, a outra casa que eu morava estava a ponto de desabar em cima da gente, sendo uma casa de madeira antiga e muito, muito insalubre, assim, velho, muito insalubre. Tu pisava, ela tinha um assoalho elevado do chão porque o terreno é irregular, então às vezes, como estava tudo podre, as madeiras e comida pelo cupim, às vezes tu pisava num lugar e quebrava, e tu ficava com uma perna dentro do... E aí tinha quebrado partes do forro também, sabe? Então, quando chovia dentro, então era foda, principalmente as noites
que chovia, assim. As noites que chovia era foda. Tu não conseguia dormir, porque o vento, assim, tu via a casa entortando, assim. E molhava dentro, né? Principalmente o quarto da minha mãe, né? E aí a minha mãe, quando chovia, minha mãe vinha dormir comigo na minha cama, tá ligado? Então, são essas lembranças que eu tenho, assim, de como era a hora de dormir para mim, assim. Depois, quando eu me tornei leitor e depois, em seguida, logo eu quis me tornar escritor, velho, aí as horas de dormir para mim eram a hora de produzir. Era a hora que eu mais gostava de escrever, assim, por causa do silêncio, por causa da quietude e pela certeza que ninguém ia me perturbar, puxar um assunto comigo, nem nada. Então, a hora de dormir era a hora que eu me sentava para escrever, a hora que a cidade ia dormir, eu me sentava para escrever, né? E ficava ali escrevendo até não aguentar mais de sono, assim. E aí me deitava e capotava, assim, né? Tipo, deitava, fechava os olhos e já estava dormindo, porque ia dormir muito cansado, né? Porque muitas vezes tinha passado o dia trabalhando e aí escrever até tarde, no outro dia tinha que acordar cedo para ir trabalhar de novo. Então, essas são poucas memórias que eu tenho, assim, da hora de dormir. Então agora você conta histórias para dormir, mas assim, você está contando as histórias agora, à noite. Eu acho que eu conto histórias para não dormir, né? Para não dormir. Que nem diz que nem acho que foi a Conceição Evaristo, né, que reivindica isso num texto. Ela fala que os nossos textos não podem servir para embalar os da Casa Grande, cara, como sempre foi a literatura brasileira. Nosso texto é para acordar as pessoas, é para chacoalhar as pessoas. Olha aí, olha o mundo que a gente está vivendo, né? Olha essa tragédia que é esse Brasil, né? Sim, bem lembrada, Conceição Evaristo. A gente está buscando esses cânones aí da literatura, como você bem disse, literatura preta, né? Você pensar na Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, na Conceição Evaristo. Mas eu acho que tem que haver o registro e tem que se valorizar e lembrar, mas ela tem que ser lida também como literatura. Tem que ler, tem que ter o leitor em construção o tempo todo. Zé, a gente está chegando na reta final do nosso papo e vou fazer uma pergunta provocação aqui para você. E depois eu vou fazer mais uma, mas se liga nessa aqui. Você quer ser imortal, Zé? Eu já sou, né, meu? Sou gremista. Ô, meu. Caraca, meu. Para com essa porra, velho. Foi 3-0 doído. E você queria... Então vamos mudar a pergunta. Você queria vestir um fardão? Só um comentário. Lá na Batalha dos Aflitos, velho, nós com 7 jogadores em campo, pênalti pros caras, final do jogo, a gente defende o pênalti, com 7 em campo, a gente vai lá, faz o gol, aí tu me pergunta se eu quero ser imortal, cara. Olha, para quem adora futebol, aí isso foi épico, cara. Agora, a parte do Grêmio, você quer ser imortal da academia? Depende da academia, né? Se um dia a academia se tornar diversa, que é o que eu estava defendendo ali, eu acho que a diversidade é uma coisa importante, né? Eu gostaria, se ela se tornasse diversa. A academia de hoje não me interessa nem um pouco, assim, a academia tal como é hoje não me interessa nem um pouco. Mas eu acho importante a gente... porque é isso, tipo, as pessoas têm às vezes a tendência, inclusive, nos campos mais progressistas, no campo das pessoas que fazem essas críticas, as pessoas às vezes têm uma tendência de pensar assim, ó, joga pra lá e esquece, né? Não, eu acho que a gente tem que ocupar os espaços e transformar o espaço numa outra coisa. Porra, se aquilo ali é ruim, se eu tô criticando aquilo ali, eu vou entrar lá, a gente vai chegar, vai entrar lá e transformar aquilo ali numa outra coisa. É assim que eu penso, entendeu? Então, tipo, se um dia se tornar um contexto menos diverso, sim, mas a academia que é hoje não me interessa. Então, de repente ela pode se tornar mais diversa ao fazer um convite para um cara como você. Mas aí é um contraditório aí, mas é interessante. A gente está no mundo mesmo para ocupar os espaços, sejam os livreiros de rua. Só que tem uma coisa importante, né, que é o seguinte, ó, e aí isso é uma coisa difícil de medir, de dosar, sabe, que é o seguinte, eu acho sim que existem vários lugares, né, físicos e simbólicos, né, que foram negados para a população negra, para a população da periferia, foram negados,
né? Então, é os bairros onde há melhor condição de moradia, que isso é negado para essas pessoas, né? Então, portanto, um espaço físico, mas também espaços simbólicos, como professor universitário, como membro de uma academia, né? Como espaços de poder, de modo geral, são negados para a gente. Sim, eu acho que a gente tem que ocupar, mas aí tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, algumas eu não tenho estômago para ocupar. Aí é que tá, entendeu? Por exemplo, esses dias me perguntaram se eu tinha vontade se eu ia ficar morando na periferia ou se eu tinha vontade de morar num bairro de classe média em Porto Alegre. E aí eu falei, velho, tá ligado? Porra, eu sou maltratado nesses lugares. Aí eu entro nos lugares, o pessoal pensa que eu sou ladrão, velho. Uma vez eu entrei numa livraria para ver se tinha o meu livro, o cara achou que eu ia roubar, me tratou super mal, entendeu? Quando eu tô andando nesses espaços e passo a polícia, eles pensam que toda vez eles me dão um atraque, velho. E se eu não apanhar, eu tenho sorte ainda por cima. Então, é um lugar horrível, assim, entendeu? Eu só vou nesses lugares, claro, porque todos os acessos estão lá. Livrarias, toda a cultura está lá. Se tu quer ver um filme, cinema, é só lá que tem, não tem na periferia. Então, claro, eu sou obrigado a ir nesses espaços, mas não quero morar lá, é um lugar hostil para mim, né? Eu quero morar aqui onde todo mundo é que nem eu, né? Onde eu sou mais um, todo mundo fala que nem eu, se veste como eu, tem a mesma bagagem cultural e intelectual que eu. É aqui que eu me sinto em paz, né? As pessoas me respeitam, né? Então tem isso. Tem lugares que eu não tenho estômago para ocupar. Talvez a academia seja isso também, entendeu? Então, primeiro ela tem que se tornar mais diversa, chamando outros, né? Para depois eu achar interessante entrar e me sentir acolhido pelas pessoas que já estavam ali antes que eu acho que talvez eu não tivesse estômago, né? E tem uma outra coisa também. Não é todos os lugares que eu quero ocupar, porque não são todos os lugares que deviam existir, né? Para início de conversa, né? Existem contextos que, velho, não devia existir e que só existe justamente por conta da absoluta injustiça que a gente tem, não só nesse país, mas principalmente nesse país, né? Absoluta desigualdade, de injustiça e a forma como a renda é distribuída, os acessos, as oportunidades. Então, isso gera espaços que nem deviam existir e, portanto, não faço questão de ocupar esses espaços, né? Demais, Zé Faleiro. Na minha livraria você é muito bem-vindo, viu? Um dia eu quero te convidar para você vir na Tarrafa Literária aqui em Santos, ocupar os espaços aqui com a gente. E vou te dar parabéns aí pelo início da tua caminhada. Acho importante pra caramba a gente fazer esse registro aqui da tua participação dentro de um festival criado por um livreiro e que junto com os escritores vamos atrás dos leitores. Parabéns pelo teu trabalho aí e que tenhamos outros Grêmio São Paulo que sejam um pouquinho de alegria para os dois lados. Ontem foi só para você, mas pô, era a véspera do nosso bate-papo, valeu, tá tudo bem, eu engulo essa. Um grande abraço para você. Né, cara? Tô precisando mais. Prazerzaço, cara. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Saúde aí. Um abração. Pode, se você está fazendo uma citação ao Inácio Loyola Brandão. Acho que ele vai gostar. Não verás país nenhum. Eu vou, com licença ao Loyola, né? Vou botar. Com licença ao Loyola. Ó, o Loyola é um imortal, cara. Você viu que o Inácio escreveu um livro agora que teve um aspecto profético, assim,
que ele escreve sobre um país, escreveu agora, em 2018, ele escreve sobre um país sem ministro da saúde, em meio a uma crise sanitária, um país sem governo, um país abandonado, numa distopia. E o livro chama Nada Vai Restar Sobre a Terra Além do Vento que Sopra Sobre Ela. É o nome do livro. Do Loyola. Então agora tu vai ter um livreiro, eu vou ser teu livreiro, Zé. Beleza? Volta e meia eu vou te fazer uma sugestão, eu vou te marcar numas coisas que eu acho legal e a gente manda aí pro sul. Fechou, velho? Ó, depois o pessoal vai entrar em contato contigo, pedir umas informações de documento para a gente fazer uma burocraciazinha, tá? E vai ter o pagamento dessa conversa também, dentro de alguns dias, que eu acho justo pra caramba, e você se manifestou a respeito disso, perfeito, de toda atividade literária. Quem escolhe se vai ou não participar é o autor, né? Mas o correto, se possível, é remunerar por toda a atividade que vem da literatura, né? Então é isso aí, velhão. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para ti aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Isso. Valeu, Renan. Valeu.